Em toda a minha vida, eu só atravessei a fronteira da cidade 2 vezes. Não podemos ver o mar, porque não temos autorização para isso. Eles destruíram muitas cruzes e símbolos cristãos e atiraram pedras num grupo cristão que ia ser batizado. A nossa igreja é uma igreja de esperança. A Terra Prometida, a Palestina, tem sido sempre um mosaico de diferentes culturas e religiões. É uma terra onde judeus, cristãos e muçulmanos têm os seus lugares santos. E também tem sido sempre uma região de conflitos. Na esteira desses conflitos, por trás de um véu de silêncio, os cristãos estão lenta, mas efetivamente, sendo expulsos do berço de sua fé. Os estados de Israel e o território da Autoridade Palestina são considerados a Terra Santa pelos cristãos, já que é aqui que estão situados os locais e as cidades sagradas cristãs mais importantes. O cristianismo era uma das maiores religiões da região até a conquista árabe, no século VII. Atualmente, após séculos de conflitos e por mais complicada que a situação dos cristãos tenha se tornado, é do conhecimento geral que a população cristã da região está em sério declínio. Em 1947, as Nações Unidas dividiram a região da Palestina no Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina, cedendo aos judeus 55% da terra. Depois da Guerra de 1967, Israel alargou o seu território e começou um processo de expansão, construindo colônias nas aldeias árabes, sob a administração militar israelita. Este é o mapa da Terra Santa atualmente. Belém, onde Jesus nasceu, Nazaré, onde ele cresceu, e Jerusalém, onde morreu e ressuscitou. Em Jerusalém, em 1905, os cristãos constituíam 25% da população. Atualmente são menos de 2%. Nazaré, dentro do Estado de Israel, era, antes de 1948, uma cidade com uma evidente maioria cristã. Hoje, apenas 30% dos residentes são cristãos. No século XIX, Belém era 90% cristã e 10% muçulmana. Hoje, é cerca de 25% cristã e 75% muçulmana. Belém, embora fazendo parte da Cisjordânia e sendo um território disputado, habitado e reclamado pelos palestinos, na verdade está sob o controle militar israelita. Aí, os cristãos palestinos foram outrora uma poderosa minoria, mas agora constituem apenas 1% de uma população esmagada entre uma crescente maioria muçulmana e uma florescente presença judaica, consequência de um sempre crescente programa de colônias israelitas. Eles ainda levam consigo a memória coletiva desse contato direto com Jesus. É por esse motivo que esta comunidade, embora sendo uma minoria, é muito importante para toda a igreja. Por esse motivo, os nossos cristãos constituem uma minoria em Israel num duplo sentido. Isso acontece pela primeira vez na história. A comunidade cristã vive entre a maioria muçulmana e judaica. É por essa razão que a nossa vida, o nosso dia a dia, não é fácil. Quando os peregrinos cristãos chegam de todas as partes do mundo para visitar os lugares do nascimento, morte e ressurreição, nos encontram divididos por muros de concreto. Iniciado pelo governo israelita em 2002, um muro de concreto de 670 quilômetros, com uma altura de 8 metros, foi construído de acordo com as declarações oficiais israelitas, para evitar a entrada em Israel dos homens-bomba palestinos. O muro também impede o acesso de mais de 200 mil palestinos aos serviços sociais, escolas, locais de trabalho e de culto.
Pode-se entrar em Jerusalém através de 7 portões. Nós, palestinos, apenas podemos entrar por 2. Os restantes são para os judeus e cidadãos de Israel, ou para os que vivem aqui no nosso território, nas colônias judaicas. Eles têm as suas próprias estradas e postos de controle.